Êxodo 4, do verso 18 até ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir meu povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém. Nosso irmão presbítero Nadiel já orou pela mensagem. Meus irmãos, um dos temas centrais da primeira epístola de Pedro é a nossa identidade como povo de Deus, um tema que ele trata desde a sua saudação inicial. Mas para o nosso propósito nesta manhã, eu chamo a sua atenção especialmente para o capítulo 2 dessa epístola, se você quiser abrir rapidamente lá. Nesse capítulo, nós somos apresentados como um reino de sacerdotes, redimidos por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, mediante Jesus Cristo. Pedro fala isto num texto que é clássico e que é conhecido nosso, 1 de Pedro 2,9. E Pedro nos lembra também que o Deus de toda graça, como ele o chama no capítulo 5, verso 10, nos escolheu basicamente para dois grandes propósitos. Primeiro, conforme o capítulo 2, verso 5, ele nos escolheu para sermos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus nos escolheu para sermos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, nós somos chamados para adorar, como diz o nosso catecismo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E, em segundo lugar, para anunciar esse Deus, o seu evangelho e o seu bendito Filho e sua obra entre as nações. Adoração e proclamação. Estas são as duas básicas missões da igreja. Assim, meus irmãos, a missão da igreja de anunciar o evangelho entre as nações, esta missão, como reino de sacerdotes, ela deriva da natureza e dos propósitos redentores de Deus. Em outras palavras, a missão da igreja, na verdade, é, antes de tudo, a missão de Deus. Deus tem uma missão no mundo, ou como dizem os teólogos e missiólogos, no jargão dos missiólogos, a missio Dei, a missão de Deus. A missão, antes de tudo, é de Deus. Isto porque, embora a autossuficiência seja um dos seus atributos, ou seja, Deus não precisa de ninguém para cumprir os seus propósitos, ele decidiu realizar a sua missão por meio dos seres que ele criou, a sua imagem e semelhança para a sua maior glória.
Deus usou, meus irmãos, desde Adão, Noé, Abraão, os patriarcas e suas respectivas famílias, pessoas como instrumentos na sua missão de redimir um povo para si e de redimir toda a sua criação. E Deus usou e usa a sua igreja tanto na antiga como na nova dispensação. Os redimidos, eles são ao mesmo tempo instrumentos nas mãos do Redentor. Então, é importante ressaltar que a missão, portanto, antes de ser nossa, é a missão de Deus. E essa missio Dei, ela, no entanto, ocorre pela instrumentalidade da missio hominum, da missão dos homens. Isto traz maior glória para Deus, meus irmãos, porque, sendo Ele perfeito, sendo Ele reto e santo, e sendo pura a sua motivação, Ele realiza a sua obra por meio de seres imperfeitos como nós. A missio Dei, como tal, ela é singular, ela é pura em sua motivação, em seus significados e seus objetivos, porque ela deriva da natureza de Deus. Porém, uma vez que Deus escolheu trabalhar através de seres humanos caídos, que são simultaneamente justos e pecadores, a missio hominum, a nossa missão, traz a marca da ambiguidade. Ou seja, ela está sempre misturada quanto às suas motivações, meios e objetivos. Porém, e esta é a maravilhosa e escandalosa graça, Deus tem prazer em cumprir sua perfeita missão por meio da instrumentalidade de uma comunidade de pecadores miseráveis, embora redimidos, para que fique claro que é o zelo do Senhor dos Exércitos, que é o motor da obra redentora, do início ao fim. Como diz Isaías na sua profecia messiânica, em Isaías 9:7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É sobre esse zelo do Senhor, pela sua missão de redimir o seu povo, que o nosso texto trata. Você lembra que no episódio anterior, do chamado de Moisés, nós vimos o Senhor vencendo a teimosa covardia do seu mediador. Covardia esta demonstrada nas 5 desculpas que Moisés deu para não atender ao chamado do Senhor, e eu quero relembrá-las rapidamente. Primeira desculpa, na verdade, as 2 primeiras em forma de uma pergunta, de uma dúvida, de uma insegurança, mas que se revela depois uma teimosa covardia. Primeira desculpa, capítulo 3, verso 11, quem sou eu? Quem sou eu para ir ao Egito? E nós vimos que a autodesconfiança de Moisés não era virtuosa nem humilde, mas uma expressão do orgulho e de um ego ferido. Vimos qual foi a resposta do Senhor. Não é quem você é a questão, é quem eu sou. E Deus, no versículo 12, diz, eu serei contigo. Isto é, você não precisa ser ninguém, porque eu sou com você e a minha graça te basta. Segunda desculpa, como eu vou apresentar o Senhor aos filhos de Israel? Capítulo 3, verso 13. O Senhor lhe responde, você vai dizer que eu sou o que eu sou. Você vai me apresentar como eu sou, você vai dizer a eles eu sou ou eu serei, tradução alternativa, me enviou. Ou seja, eu me revelo através das minhas obras, eu sou aquilo que eu serei para vocês ao longo da caminhada, eu me revelarei na minha presença pessoal e contínua com o meu povo, eu me revelarei como Deus presente, eu sou aquele que é, que era, que há de vir para livrar Israel. Terceira desculpa, mas eles não vão crer, capítulo 4, verso 1. Eles não vão crer. Deus responde, eu vou te dar poder como credencial de autoridade. Dos versos 2 a 9, Deus dá 3 sinais a Moisés que ele podia realizar, e por meio desses sinais, o Senhor vai mostrar o seu poder, como vimos, sobre a criação, sobre todo o poder mortal e sobre as divindades do Egito, representadas ali no Nilo. Quarta desculpa de Moisés, mas eu não sei falar. Capítulo 4, verso 10. O Senhor diz, mas quem fez o mudo? Quem fez o cego e o que vê? Quem fez a boca do homem? Eu sou o teu Criador, e eu serei com a tua boca. E por fim, Moisés, não tendo mais desculpa, simplesmente diz, não, envia quem o Senhor quiser, menos a mim. Deus se ira com Moisés e diz, eu vou te dar alguém que fale, porque ele disse, eu não sei falar, eu vou te dar Arão, e você vai. Veja, a resistência foi vencida, mas como nós lemos neste texto, que é o texto da nossa meditação,
Moisés ainda teria muito a aprender, meus irmãos, até que se tornasse um pastor zeloso. E aí você vê a ambiguidade da missio hominum e você vê a perfeição da missio Dei. A sua obediência, a obediência de Moisés parece ter sido a contragosto e certamente foi negligente. Neste episódio nós temos o retorno de Moisés e neste contexto 2 fatos são destacados pelo narrador em nosso texto, que eu quero que você atente aí, mantendo sua Bíblia aberta. De um lado nós temos a negligência de Moisés pela sua missão. Ele não está mais teimando em ir, mas ele está sendo vagaroso em ir. E aí mostra a ambiguidade da missio hominum. De outro lado, nós temos o zelo de Deus pela sua missão, que mostra a perfeição da missio Dei. E na estrutura do nosso texto, eu quero que você atente, nós vemos essas 2 realidades alternadas em 3 momentos. A iniciativa da ação em cada momento é do Senhor. E aquilo que o Senhor fala e faz pressupõe um ponto de negligência de Moisés. Irmãos, eu acredito que, tirando Jonas, Moisés foi o servo do Senhor chamado mais teimoso em sua covardia. E veja, o grande Moisés que nos deu a base da Escritura, nenhum profeta se levantou como Moisés, mas ele também é ambíguo e é pecador, como nós. Então é baseado nisso que eu quero expor essa mensagem intitulada O Zelo do Senhor pela Sua Missão. O zelo do Senhor pela Sua missão. E eu quero resumir essa mensagem numa proposição geral, que vai resumir toda a mensagem. E a proposição é a seguinte: o zelo do Senhor pela Sua missão é a garantia de que seus planos redentores se cumprirão em nós, apesar de nós e através de nós. Eu vou repetir. O zelo do Senhor pela sua missão é a garantia de que os seus planos redentores se cumprirão em nós, apesar de nós e através de nós. E é isso que nós vemos aqui neste texto. Nós vemos aqui, e nós podemos já adiantar a divisão, que é a divisão natural do nosso texto, da narrativa. Nós temos 3 momentos aqui, onde nós vamos ver, primeiro, a negligência de Moisés e o zelo do Senhor para com o seu chamado. Segundo, nós vamos ver a negligência de Moisés e o zelo do Senhor para com a sua aliança. E terceiro, nós vamos ver a negligência de Moisés e o zelo do Senhor pelas suas promessas. Então, veja, o chamado, aliança e promessa. Vamos ver então a negligência de Moisés e o zelo do Senhor para com o seu chamado. Versos 18 a 23, Moisés, obedecendo ao Senhor, saindo, volta para Jetro e disse: deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E disse ele: vai-te em paz. Aqui há uma semelhança com a história de Jacó, só que no caso de Jacó, Labão segurou-o ainda por um tempo como um escravo, mas Jetro, ao contrário, revela-se um homem piedoso e ele diz: vai em paz. É interessante que Moisés não diz o que ele vai fazer, ele não diz que vai libertar o povo, ele não diz que vai por mandado do Senhor, ele já é um pouco negligente na forma como ele expressa para o seu povo e perde uma boa oportunidade de testemunhar aquilo que o Senhor tem falado a ele. Veremos que o seu sogro é um homem crente, que inclusive vai dar um conselho para ele mais à frente. Mas ele fala isso tudo aqui. Porém, no verso 19, diz que o Senhor também disse a Moisés: em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Vejam, irmãos, esses 2 versículos mostram que, embora isso não possa ser afirmado categoricamente, parece que Moisés parece ter receado pela sua vida. Deus não falaria inutilmente: morreram aqueles que queriam tirar a tua vida. Então, Moisés parece ter receado pela sua vida e por isso parece ter se demorado mais do que o necessário para voltar ao Egito. Deus já tinha dito: vai agora, mas Deus precisa reforçar o seu chamado, o seu mandamento, pois não é sem razão que o Senhor lhe assegura que os que procuravam tirar-lhe a vida haviam morrido, no verso 19. Então, observe que no episódio anterior, Deus por 2 vezes, no capítulo 3, verso 10, e no capítulo 4, verso 12, diz: vem agora, e eu vou te enviar. Vai, pois, agora. O tempo é agora. Mas Moisés precisou que o Senhor Deus reforçasse o seu chamado.
acrescentando uma palavra de encorajamento. Isso, para mim, meus irmãos, já significa que Moisés foi um tanto quanto negligente para com o chamado, devido ao receio pela sua vida e até, quem sabe, pela vida de sua família. Mas é no fundo escuro dessa negligência que nós vemos o zelo do Senhor. O que o Senhor faz? O Senhor mostra o seu zelo pelo seu chamado. Primeiro, encorajando o seu servo, no verso 19. Olha, pode voltar, volta, Moisés, porque já morreram aqueles que te demandavam a vida. Segundo, o Senhor mostra o seu zelo, dizendo-lhe exatamente o que ele deve falar e fazer. Deus é zeloso com aquilo que ele nos ordena falar. Versos 21 a 23, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, observe as palavras do Senhor. Vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Não deixe de fazer. Mas eu endurecerei o coração dele. Eu quero que você já saiba disso. Mas você vai dizer a Faraó. E eu quero que você observe o Senhor mostrando o seu zelo. Primeiro, encorajando o seu servo. Ele mostra o seu zelo pelo que o seu servo deve falar e fazer. Mas terceiro, na sua fala, o Senhor demonstra o seu zelo amoroso pelo seu povo, o zelo pela redenção do seu primogênito, que é Israel. Olha as palavras de carinho. Olha como Deus fala. Você que é pai aí, imagine. Você diz, não, com meu filho não. Não, com meu filho não, com todo mundo, menos com meu filho. Normalmente nós falamos isso de maneira idólatra. Mas Deus está falando aqui baseado no seu amor perfeito. Veja, nas palavras do Senhor, nos versos 22 e 23, nós temos tanto o seu amor zeloso, como a sua relação paternal com Israel, e mostra o primeiro aspecto da missão do seu povo, que é adorá-lo. Veja os versos 22 e 23, eu lerei conforme a Nova Almeida atualizada. Ele diz: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Pense nisso, pai, quando você diz, ei, com meu filho não é isso? Não, com meu filho não mexe não. É isso que ele está dizendo. Israel é meu filho, meu primogênito. Sabe o que isso significa? Que ele tem outros. Israel é o primeiro povo, é a primeira nação que faz parte do reino de sacerdotes. Mas nós somos irmãos. Nós somos também povo, não somos primogênitos porque somos gentios, no que diz respeito à igreja, porque o grande primogênito é Jesus, e na verdade Jesus é Israel, ele é de Israel. Então ele diz, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe ir o meu filho, para quê? Para que me adore. Aí na sua tradução está, para que me sirva, mas essa palavra servir tem o sentido de adorar. O Senhor mesmo tinha dito no capítulo 3, no verso 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A palavra é servir, mas o sentido aqui é de servir com adoração. O meu povo tem uma missão, eu tenho uma missão de ter comunhão com o meu povo, receber dele a glória e abençoá-lo. Deixa ir o meu filho para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo, eis que matarei o seu filho, o seu primogênito. Ou você deixa o meu, ou eu vou matar o seu. E é o que acontece na 10ª praga. Vejam, meus irmãos, o zelo de Deus pela sua missão. Faraó era como um valente bem armado, guardando a sua própria casa, que julgava ter em segurança todos os seus bens, entre os quais estavam os filhos de Israel. Só que agora, a igreja, sobrevirá um mais valente do que ele, que irá vencê-lo, tirar-lhe a armadura em que confiava, seus deuses e exércitos, e lhe dividirá os despojos. Você está pensando, você está percebendo o que está acontecendo aqui? O mais valente está dizendo para Satanás, deixa ir o meu povo, representado ali por Faraó. O Senhor é o mais valente, que chegou para livrar o seu povo com braço forte e mão estendida. O zelo do Senhor pelo seu chamado é manifestado aqui. Mas em segundo lugar, nós temos a negligência de Moisés e o zelo do Senhor pela sua aliança.
E aqui nós temos os versos 24 a 26, um dos trechos mais enigmáticos de toda a Escritura. Esse trecho é um portento para os teólogos. E eu não pretendo esgotar a discussão aqui, porque o tempo não me permite, e eu não sou ninguém para fazer aquilo que os teólogos não conseguiram fazer, mas nós podemos extrair ainda assim alguns ensinamentos. Observe que nos versos 24 a 26 diz que, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Essa é uma das mais difíceis passagens da Escritura, porque não está claro no texto original a quem o Senhor quis matar. A palavra Moisés não consta no original, aqui está no verso 24. Nem no texto massorético, que é o texto hebraico, nem na Septuaginta, que é a mais antiga versão, que é uma versão grega. Então, o ato pode referir-se tanto a Moisés como a Gerson, seu primogênito. Na verdade, o texto no original está assim: e aconteceu que, estando no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, alguns vão dizer que o Senhor quis matar Gerson, porque Gerson não era circuncidado, e Zípora, por isso, circuncidou à pressa para que o Senhor não o matasse. Outros dizem que seria Moisés, porque Moisés é o grande culpado. A ideia do verbo mais importante aqui é: mas como o Senhor encontra Moisés, a quem ele chamou, e o quer matar? A maioria dos autores consultados entende que era Moisés, embora a razão tivesse uma relação com Gerson. É importante nós sabermos que a palavra aqui, quis, o verbo quis, a ideia é mais de requerer do que de intentar, porque Deus nunca deixa de conseguir aquilo que Ele tenta. Essa palavra às vezes é traduzida por requerer, demandar. Deus está requerendo a morte de Moisés ou de Gerson. A atitude de Zípora revela a razão porque o Senhor requereu a morte de Moisés. Observe que nos versículos anteriores, o termo primogênito é uma palavra-chave. Deus está dizendo: olha, Israel é meu filho, é meu primogênito. Ele está em escravidão, mas eu vou libertá-lo, ele precisa me adorar. E se você não deixar o meu primogênito, eu vou matar o teu primogênito. Teu primogênito é uma palavra-chave. Então, seja Moisés ou seja Gerson, e eu vou considerar aqui Moisés com a maioria dos comentaristas, que eu considero melhores, sendo ele objeto do ato divino, a razão para o Senhor requerer a morte dele é clara: Gerson, o primogênito, não tinha sido circuncidado. Possivelmente Eliezer também, e Eliezer é citado aqui sem ser citado pelo nome, porque no capítulo 4 diz que no verso 20 Moisés tomou seus filhos no plural, e só no capítulo 18 a gente sabe o nome desse segundo filho, mas a questão aqui é com o primogênito. O contexto chama a atenção para o primogênito, porque ele é as primícias da semente de Moisés. Meus irmãos, nós sabemos que a circuncisão foi dada a Abraão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso. Paulo nos diz isso em Romanos 4:11. A circuncisão era o selo da aliança da graça na antiga dispensação. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça no capítulo 15, verso 6. E no capítulo 17, Deus dá o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que ele teve como ainda incircunciso. A circuncisão era para o povo de Israel na velha aliança, o que o batismo é para a igreja na nova aliança. Em Gênesis capítulo 17, se você quiser abrir lá, e se você for rápido, dos versos 9 a 14, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Gênesis 17, 9 a 14, nós temos a instituição da circuncisão. Ali está escrito: Deus disse ainda a Abraão, Gênesis 17, 9 a 14, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, do membro masculino, pelezinha que cobre o membro masculino, a sobra da pele. E isso servirá de sinal de aliança entre vocês, entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo
nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. E veja o que ele diz no verso 14. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, meus irmãos, provavelmente, de novo, Zípora teria circuncidado ambos os filhos, porque no fim do verso 26, quando diz esposo sanguinário, por causa da circuncisão, a palavra circuncisão está no hebraico, está no plural. Mas o foco aqui é o primogênito. Moisés ele é chamado pelo Senhor para fazer ameaças ao primogênito de Faraó, para libertar o primogênito de Deus, mas ele não aplicou ao seu primogênito o sinal da aliança. Ele foi negligente. Moisés havia perdido, meus irmãos, naquele deserto, o significado do selo da justiça que vem da fé. Por isso havia negligenciado a aliança, deixando de circuncidar seu filho, as primícias do seu vigor. Assim ele expõe seu filho a ficar de fora dessa aliança. Essa terrível negligência, meus irmãos, agravada pelo fato de que Deus havia acabado de ordenar a Moisés que advertisse a Faraó sobre o juízo que pairava sobre o primogênito dele por desobedecer ao Senhor. Mas o próprio Moisés não havia obedecido ao Senhor, aplicando ao seu primogênito o sinal de pertencimento à comunidade da aliança. Temos aqui exposta, portanto, a negligência de Moisés para com a comunidade da aliança e a negligência de Moisés para com sua família. E ao circuncidar seu filho, de novo uma mulher salvando a vida de Moisés. E eu prefiro também acreditar que é Moisés por causa de todo o significado que isso traz para nós em relação ao Evangelho. Ao circuncidar seu filho, Zípora lança o prepúcio dele aos pés de Moisés. Alguns comentaristas entendem, de fato, a palavra é aos pés, mas essa também era uma figura, uma espécie de eufemismo para referir-se à genitália, ao membro masculino. Então, possivelmente, ela lançou sobre o membro de Moisés, porque é o lugar exatamente onde se faz a circuncisão. Ela diz, sem dúvida você é para mim um marido de sangue, é assim que está no original. Por causa daquela circuncisão, explica-nos o narrador. Alguns comentaristas dizem que essas palavras de Zípora podem ser parte de um ritual de circuncisão pré-marital, que era comum entre os povos antigos. Na verdade, outros povos além dos israelitas eram circuncidados, os próprios egípcios. A diferença é que a circuncisão nesses outros povos era um rito de passagem da infância para a idade adulta, não era feita ao nascer. Isso é muito interessante, o sinal que eles tinham de passagem era na idade adulta. Talvez fosse para Zípora algo chocante aplicar esse sinal a uma criança, embora ele não fosse mais um bebê. Mas outros vão dizer que trata-se de uma reprovação a Moisés pelo fato de ter circuncidado o seu filho, ela ter sido obrigada a circuncidar seu filho tão novo. Os midianitas também se circuncidavam do mesmo jeito, mas como uma passagem para a vida adulta. Meus irmãos, independentemente das nuances interpretativas do texto, eu quero que os irmãos tenham em mente 3 fatos aqui que são muito claros, independente se foi Moisés ou Gerson que o Senhor quis matar. Primeiro, Moisés foi negligente quanto à ordenança divina. Moisés foi negligente quanto à ordenança divina da circuncisão e quanto à aliança que ela representa, a aliança daquele Deus, a aliança do Deus daquele que Deus já havia se apresentado a ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então esse é o primeiro ponto que é muito claro em qualquer interpretação. Moisés foi negligente quanto à ordenança divina e quanto à aliança. Segundo, Deus mostrou seu zelo através da sua ira, e Deus requer a aplicação da sentença de morte sobre o seu servo negligente. Sentença esta estabelecida na aliança abrâmica, que nós lemos. Esse é o ponto. Deus requer a morte de Moisés. Deus requereu, é como se Deus tivesse dito, é como quando o anjo aparece lutando com Jacó, é mais ou menos uma situação dessa, ou
não sabemos exatamente como o Senhor fez, mas ficou claro para Moisés e para Zípora que o Senhor estava requerendo. Então, Moisés foi negligente, Deus mostra a aplicação da sua ira, porque como está escrito em Romanos 2,11, para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus, igreja, presta atenção, não há acepção de pessoas. Seu pecado tem consequências. O seu pecado tem consequências. Terceiro lugar, a circuncisão de Gerson, realizada por Zípora, afasta a ira divina. Isso é muito claro. Diz que o Senhor o deixou no verso 26. Então, Moisés é negligente, Deus mostra a sua ira, requer a aplicação da sentença. E terceiro, a circuncisão de Gerson afasta a ira divina. E veja, a circuncisão era um rito de purificação, meus irmãos. A extirpação da pele do prepúcio masculino simbolizava a extirpação do pecado. E o rito era aplicado no membro masculino porque dali saía a semente. Era como a nossa fimose. Ao circuncidar seus filhos, os israelitas estavam introduzindo-os na comunidade do pacto. A circuncisão também consistia num rito de derramamento de sangue, como praticamente todos os ritos de aliança no Velho Testamento. E o sangue, meus irmãos, como selo da aliança, ele funcionava como um penhor de morte. Ele era exatamente a marca que dizia, se essa aliança não for cumprida, aquele que a descumprir deve morrer. Na verdade, a própria pessoa que aplicava o sinal está dizendo que eu morra se eu não cumprir a aliança. Então, o sangue, como selo da aliança, funcionava como esse penhor de morte. Além disso, era uma antecipação tipológica da doutrina da expiação, que se cumpre no sacrifício de Cristo. Então, o princípio é de que a purificação tem que ser feita por meio do derramamento de sangue. Zípora, meus irmãos, providencia o derramamento do sangue que livra da sentença de morte. O sangue foi derramado para que Moisés não morresse, e assim a aliança de Deus não fosse destruída, e o plano redentor não fosse interrompido, porque o Senhor não inocenta o culpado, Ele tem de punir o culpado, mas o sangue derramado livra o pecador. Você está associando? O que temos aqui é o Evangelho. Em terceiro e último lugar, nós vemos então, o Senhor tem então esse zelo. E como é que o Senhor mostra o seu zelo? Primeiro, manifestando a sua ira. Segundo, colocando um substituto para sofrer a ira em seu lugar. Este é o ponto. O que temos aqui? Evangelho. Cristo. Então, em terceiro e último lugar, nós temos a incredulidade de Moisés e o zelo do Senhor pelas suas promessas. Esse lado negativo de Moisés não é mostrado aqui no capítulo 4, mas ele havia sido mostrado a exaustão no capítulo 3. Moisés havia dito no capítulo 3, verso 11, eles não vão crer, eles não vão dar ouvidos. É o que diz isso, no capítulo, aliás, 4, verso 1. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, porque eles vão dizer, o Senhor não te enviou. Então você vê aí a incredulidade de Moisés. Mas, vencida a negligência do seu servo, Deus revela o seu zelo no cumprimento das suas promessas. Então, a negligência de Moisés e o zelo do Senhor pelas suas promessas. O que diz o verso 27 ao 31? Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, ali no Sinai, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. O que acontece? Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, os presbíteros da igreja, conselho. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais à vista do povo. O Senhor disse, você vai fazer sinais e o povo vai crer. Moisés diz o quê? Eles não vão crer. O que é que diz o verso 31? E o povo creu, porque a promessa do Senhor nunca deixará de ser cumprida, apesar da incredulidade de seus servos. O povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. O povo creu. Deus é zeloso no cumprimento das suas promessas. Eu quero concluir, meus irmãos. Eu quero afirmar, trazer aqui 2 fatos e depois 3 exortações para a nossa aplicação.
Primeiro, nós temos claramente nesse episódio, eu espero que tenha ficado claro, o evangelho pré-anunciado. Nós temos o evangelho no chamado e envio do mediador. Nós temos o evangelho aqui no zelo de Deus pela sua missão. E nós temos o evangelho especialmente no livramento da morte pelo derramamento de sangue. E aqui eu quero fazer minhas, na segunda observação, que na verdade é uma expansão da primeira, as palavras de Philip Ryken, no seu comentário de Êxodo. Veja o que ele diz: ainda que Moisés tenha passado pela sombra da morte, Deus nunca pretendeu matá-lo de verdade. Toda a experiência foi um teste como o que Abraão passou quando lhe foi dito para matar seu filho, ou como o que Jacó passou quando lutou contra o anjo. Primeiro, Deus mostrou a Moisés o salário do pecado ao colocá-lo sob sua ira divina. Entretanto, ele mostrou a Moisés a mortal ira de Deus é afastada ou propiciada, para usar o termo apropriado, pelo sangue da circuncisão. Sangue é mencionado especialmente porque, para ser liberto da morte, Moisés teve que ser trocado pelo sangue de um sacrifício e, portanto, identificado com ele. Não foi um sacrifício completo. Não obstante, essa pequena porção de pele da circuncisão representou toda a pessoa de Gerson, oferecido no lugar de Moisés. Moisés foi salvo da ira de Deus pelo sangue de um substituto. Aleluia! Cristo está no texto. Este é o evangelho. O zelo de Deus se cumpre em Cristo e na sua cruz. E aí eu quero trazer algumas aplicações, 3 aplicações. Preste bem atenção. Meus irmãos, como um reino de sacerdotes, nós devemos refletir o zelo do nosso Deus pela sua missão. Quão zelosos nós somos. Quão zelosos nós somos, queridos. Vamos começar aqui. Qual é o primeiro aspecto da nossa missão? A adoração. Como você veio hoje? Você se preparou zelosamente? Você chegou na hora? Quando você chegou, o que você fez? Tudo o que você faz antes do culto, durante o culto e depois do culto, mostra a sua missão. E nós, muitas vezes, somos desleixados com a nossa missão. Somos negligentes, como Moisés. Quando são coisas do interesse da gente, a gente acorda, não precisa ninguém acordar, a gente levanta todo mundo, a gente toca o terror em casa, mas eu vou sair porque hoje eu tenho compromisso. Mas quando é o culto, deixa eu olhar aqui o celular. Nós devemos refletir o zelo de Deus pela sua missão. Isto significa pelo menos 3 atitudes. Primeiro, não devemos ser negligentes para com nossa vocação. A Bíblia nos diz que nós devemos andar de modo digno da nossa vocação. E a Bíblia diz como é esse modo digno, irmãos, e nós temos que vigiar o nosso andar para que ele reflita a nossa vocação. Frequentemente nós pecamos contra Deus porque nós muitas vezes agimos no nosso interesse e não no interesse da nossa vocação. Mas nós devemos ser zelosos com o chamado que Deus nos fez. Nós não devemos ser negligentes com esse chamado. Um deles é a adoração. E nós precisamos nos preparar com a adoração de maneira zelosa no dia do Senhor. Precisamos preparar os nossos filhos de maneira zelosa no dia do Senhor. Mas nós temos também uma vocação de fazer discípulos e nós não podemos ser negligentes. E o fazer discípulos começa quando nós saímos daquela porta para fora. No cafezão, você tem visitantes, você tem irmãos que precisam do seu apoio, do seu encorajamento, da sua exortação, da sua repreensão, da sua oração. Então você pode deixar o seu grupo de afinidade para cumprir a sua vocação. Veja, de maneira tão simples. Em segundo lugar, meus irmãos, como pais, aqui principalmente para os pais, nós devemos refletir o zelo do nosso Pai Celestial pela sua aliança. Falei chamado, agora aliança. Nós devemos, meus irmãos, primeiramente aplicar sobre nossos filhos o sinal do pacto. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. Mas nós também precisamos entender que quando nós fazemos um voto, quando nós batizamos nossos filhos, nós estamos fazendo um juramento solene e nós precisamos cumprir com zelo os votos que fizemos quando os consagramos pelo batismo. Nós nos comprometemos a ler com eles a Escritura,
Você tem lido com seu filho a Escritura? Nós nos comprometemos a orar com ele e por ele. Você tem orado pelo seu filho e com ele? Você tem ensinado o seu filho a orar? Nós nos comprometemos a trazê-lo zelosamente para a igreja, como você se comporta e como você prepara o seu filho para vir à igreja. Infelizmente, meus irmãos, muitos pais trazem os seus filhos e acham que o filho deve viver e agir pelo instinto. Toda criança precisa ser ensinada, disciplinada, corrigida. Tem pais que às vezes vêm para a igreja, trazem brinquedo para o filho ficar distraído. Tem pais que trazem salgadinho para o filho comer na hora do culto, ensinando para o filho que aquilo é uma coisa qualquer. É como estar na frente da televisão. E ainda tem uns titios que ajudam, porque o menino já está olhando para trás, aí o titio na hora do culto, ele se distrai e distrai a criança. As crianças absorvem, elas são esponja, meus irmãos. Elas ouvem tudo, parece que elas não estão prestando atenção, mas elas ouvem tudo. E nós, muitas vezes, não somos zelosos. Esse momento de culto é um momento mais didático que você tem para ensinar seus filhos. Em Deuteronômio, capítulo 6, eu já estou terminando. Do verso 4 ao 9, somos ensinados quando devemos ensinar nossos filhos. Deuteronômio 6 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe por que muitas vezes a gente não faz o que deve fazer? Porque a gente não ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Quando nós amamos, nós aplicamos as bênçãos da aliança aos nossos filhos. E ele diz: esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Como é que você vai inculcar? Falarás dela sentado em tua casa. Você está sentado, você está fazendo uma coisa, distraído. Não se distraia, seu filho está lá, ore a Deus por uma oportunidade para aplicar, a partir das coisas do dia a dia, as lições da palavra de Deus. Também andando pelo caminho, você vai ao shopping, você vai ao supermercado, você vai passear, vai ao banho, você vai correr, vai andar. Nesse momento você precisa aproveitar para ensinar o seu filho. E ao deitar-te, quando você vai deitar, ore com seu filho, leia a palavra com seu filho, ensine as escrituras ao seu filho. Ao levantar, coloque a palavra de Deus na mente do seu filho. Você vai atar como sinal na sua mão, serão por frontal nos olhos, você vai escrever nos umbrais da porta, você vai cercar seu filho com a palavra. Nós temos feito isso, irmãos? Essa é a pergunta. Os filhos vão crescendo e às vezes a gente estranha porque eles se rebelam. E é verdade que você pode ser um pai zeloso e seu filho ainda assim se rebelar. Mas eu creio que na maioria das vezes isto acontece pela nossa negligência. Nós somos relapsos, nós temos preguiça. É mais fácil deixar o menino com o celular ali se distraindo num joguinho, desde que não tenha nada imoral ou coisa desse tipo, é melhor deixá-lo ali se viciando naquele joguinho. Nós precisamos refletir o zelo do nosso Pai. O Senhor, Ele tem esse zelo. Veja no verso 20 desse mesmo capítulo 6, Ele diz: quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. O menino não está entendendo tudo, ele estava no culto, ele estava oferecendo sacrifício, e ele: papai, o que significa tudo isso? É a hora de você ensinar, por isso que em casa você precisa pegar o sermão que você anotou, revisar com seu filho. Nós temos na revista Escola Dominical atividade para os pais fazerem com os filhos. Não precisa você responder, você tem feito, pai? Pelo menos as crianças até de 5 a 8, de 8 a 11 anos. Ter atividades, lá está uma forma de você discipular seus filhos. Moisés foi negligente com a aplicação da aliança. Mas nós somos chamados a ser zelosos com a aliança do Senhor. E devemos ser zelosos com os votos que fizemos ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, meus irmãos, de não sermos negligentes. E que o Senhor nos leve a louvá-lo e exaltá-lo, porque apesar da nossa negligência, o nosso Deus, Ele é zeloso. E é porque Ele é zeloso que nós podemos ter a certeza de que a boa obra que Ele começou em nós, Ele
há de cumpri-la, Ele há de completá-la em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ó Deus, que Teu Espírito aplique ao nosso coração. Eu peço que Tu apliques não só aos pais, mas aos filhos, porque Moisés também se revelou na vida adulta um filho negligente, porque ele foi educado nessa aliança. Que os filhos aqui presentes também possam valorizar os seus pais pelo zelo, pelo que eles lhes ensinaram. Em nome de Jesus, Pai, aplica a Tua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações e os dons e o fruto do Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus agora, para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.